Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas das histórias mais importantes da cultura ocidental. Mas olha, não vai ser um simples resumo, não. O que vamos fazer aqui é uma análise de duas formas de heroísmo completamente diferentes, que nasceram no meio do caos da mesma guerra. Para a gente entender esses heróis, primeiro a gente precisa sacar o mundo em que eles viviam. Na Guerra de Troia, que durou tipo uma década inteira, os seres humanos acreditavam que seus destinos eram só um jogo nas mãos dos deuses. Era tudo parte de um plano maior. E é no meio desse caos divino que surgem as nossas duas figuras centrais. Cada uma delas vai representar um caminho bem diferente em direção à grandeza. De um lado, a gente tem Aquiles, o maior guerreiro da sua geração, sabe? Uma verdadeira força da natureza, movido por uma fúria quase divina. Do outro lado, Odisseu, o rei de Ítaca, um cara muito esperto, cuja maior arma não era a força, mas sim a sua mente. Vamos começar explorando o caminho de Aquiles, um herói que é completamente definido por uma raiva gigantesca e por uma busca incansável pela fama eterna. A história dele na Ilíada é basicamente uma reação em cadeia, uma tragédia atrás da outra. Tudo começa quando sua honra é ferida, e isso o leva a abandonar a guerra. Essa decisão, por sua vez, acaba causando a morte do seu melhor amigo, Patroclo. Mas fica a pergunta, né? Por que um herói escolheria um caminho que parece tão autodestrutivo? A resposta para isso não está no campo de batalha. Ela está numa antiga profecia. Aquiles faz uma escolha muito consciente. Ele abre mão de uma vida longa e tranquila em troca do que os gregos chamavam de kleos, a glória imortal, sabe, ser lembrado para sempre. E o mais fascinante é que para ele não tinha suspense. O destino dele já era conhecido e ele simplesmente abraça essa escolha de frente. Essa busca pela glória acaba consumindo ele por completo. A dor que ele sente pela perda do Patroclo se transforma numa fúria cega, brutal, que chega ao seu ponto máximo quando ele profana o corpo do seu inimigo, Heitor. É um ato que sela o seu próprio destino. Um destino de glória, sim, mas também um destino trágico. E com o fim da guerra e a morte de Aquiles, uma história totalmente nova começa. A história de Odisseu. E a jornada dele não é uma corrida em busca de glória, não. É uma maratona desesperada pela sobrevivência. A volta dele de Troia para casa leva 10 longos anos. Uma jornada que era conhecida como nostos, que é a raiz da nossa palavra nostalgia. Mas para os gregos, nostos era muito mais do que só saudade. Era a luta para recuperar sua identidade, seu lugar no mundo. Diferente de Aquiles, que enfrentava exércitos em campo aberto, Odisseu encara uma série de horrores mitológicos. A arma dele não é a força bruta, mas a inteligência, a paciência e, muitas vezes, a pura malandragem para conseguir superar cada obstáculo que aparece. Os gregos antigos tinham uma palavra perfeita para esse tipo de inteligência, metis. É a capacidade de analisar uma situação por todos os ângulos e encontrar uma solução genial. Muitas vezes, uma solução que ninguém esperava. É a astúcia na sua forma mais pura. E esse momento final ilustra o caráter dele de um jeito brilhante. Mesmo em casa, ali na linha de chegada, ele não explode de raiva. Não. Ele observa, coleta informações com paciência, planeja o ataque e só então restaura a ordem com um plano meticuloso e bem violento. Certo. Então a gente tem dois heróis, duas jornadas e dois resultados completamente diferentes. O que tudo isso nos diz sobre o que, afinal, significa ser um herói? Bem, aqui está o ponto central. A visão de mundo deles é totalmente oposta. Aquiles está sempre olhando para fora, obcecado com a forma como ele vai ser lembrado pelas outras pessoas. Já Odisseu olha para dentro, focado em restaurar seu lar, sua família e, acima de tudo, em garantir a própria sobrevivência. Uma é a história de uma ação explosiva, de uma vida que queima intensamente, mas que se apaga rápido. A outra é uma história de resistência implacável, de uma paciência que, com o tempo, consegue desgastar até a pedra mais dura. E isso nos deixa com uma reflexão final. No nosso mundo de hoje, qual desses arquétipos de herói ressoa mais com a gente? O guerreiro genial que sacrifica tudo por um ideal ou o sobrevivente teimoso que até enverga, mas nunca quebra? Quero muito saber o que vocês pensam. Deixem aí nos comentários e, claro, se curtiram essa análise, não se esqueçam de deixar aquele like, seguir o canal PneumaBR e ativar as notificações para não perderem os próximos conteúdos.